Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vou fazer com vocês aqui a criação de cenário que a gente pode encontrar interessante nesses jogos da quarta-feira. Acabou agora os jogos da Copa do Brasil, né? O Atlético Paranaense venceu o Bahia 2-1, jogo bem complicado para o CAP. O Bahia saiu na frente com um belo gol do Davó, poderia ter ampliado ainda no primeiro tempo. Depois o Bahia deu uma sentada no resultado, né? Tentando levar o jogo para os pênaltis, e mesmo o Atlético fazendo um jogo bem fraco, conseguiu fazer um empate lá no final, né, do segundo tempo, perto dos 35 minutos ali, e no contra-ataque, na última bola, o Rômulo, se eu não me engano, fez o 2-1, que deu a vitória para o CAP. Pagou muito bem para a gente também, né, porque a gente trabalhou de over à frente e de lei ao Bahia. O Cruzeiro, em casa, com o apoio da torcida, não resistiu ao Fluminense. Reitero sempre, volto a falar, para mim é o time que mais joga bonito hoje no futebol brasileiro, né? Não tem tanta consistência assim do Palmeiras, que não vence há 3 jogos, mas é o time que mais joga bonito. E eu queria ver o Fernando na seleção brasileira, porque com o elenco que ele sempre pega, com os jogadores que ele sempre pega, ele sempre consegue fazer, pelo menos em algum momento, ser o melhor time do Brasil, né? Como foi São Paulo, Fluminense. Imagina com a seleção brasileira que o produto é bem mais qualificado, né? O Fluminense fez 3-0 no segundo tempo. Cano foi um dos melhores jogadores da partida, né? Uma assistência e um gol. E o Fluminense vem forte para as quartas de final da Copa do Brasil. São esses dois classificados. No Fluminense a gente trabalhou over à frente, né? No 0-0, conseguimos pegar os 2 gols no finalzinho. Um monte de coisa que bateu hoje de pé que a gente criou. Mas vamos lá, sem muita enrolação. Peço quem não se inscreveu no canal ainda, quem vem aqui ver os vídeos, quem curte demais o que eu falo aqui, segue a gente, ajuda bastante quando vocês se inscrevem. Ativa o sininho para ficar por dentro das notificações, né, dos vídeos que sobem. Curta, comenta se a gente deixou aqui alguma informação passar e compartilha com os amigos. Quem quiser acompanhar nosso trabalho, tem um link na descrição aí do Telegram, tanto free quanto VIP. Quem quiser fazer parte, só entrar aí com a gente. Beleza? Então vamos lá, Copa do Brasil. A gente tem também os jogos de volta, né? Vai ficar sobrando amanhã Palmeiras e São Paulo. Primeiro jogo 1-0 para São Paulo. E o jogo do Botafogo e América Mineiro, né? Foi 3-0 para América Mineiro no primeiro jogo. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Então vamos lá. Goiás e Atlético Goianiense. O primeiro jogo foi 0-0, né? Mando de campo do Atlético Goianiense. O começo do Atlético Goianiense foi bizarro de avassalador. Empurrou muito o Goiás para trás. Se eu não me engano, nesse primeiro tempo tiveram um papo de 10 escanteios para o Atlético Goianiense. Tipo assim, foi um massacre bizarro, né? De lançamento na área, chute pro gol, a bola desviando. Mas chance real de gol mesmo, o Atlético Goianiense não teve, né? Depois, no segundo tempo, foi um jogo bem morno. Eu costumo comentar sempre. Eu lembro de ter feito jogos do Radar comentando também que primeiro jogo tende a ser sempre mais truncado, né? O segundo jogo tende a ser mais aberto. Hoje, na listinha, por exemplo, que eu faço toda a pré, eu botei lá o Atlético Paranaense vencendo, botei o Leia ao Cruzeiro, né, que o Cruzeiro não vencia, e os 2 jogos eu botei over goals, porque já eram jogos que já estavam definidos, né? O 0-0 eliminava um time, né? Então, por exemplo, nesse jogo agora do Goiás do Atlético Goianiense, pode ser que o jogo seja bem morto também, pode ser um jogo bem complicado. O Goiás vem de vitória contra o Atlético Paranaense, 2-1 em casa, né? Venceu bem. O time misto do Atlético Paranaense que venceu o Palmeiras, não foi? E o Atlético Goianiense, último jogo do campeonato, perdeu para o Santos, né? 1-0. Mas vem de vitória, uma bela vitória contra o Olímpia. Clássico tem de ser um jogo mais truncado. Eu vou tentar aqui ficar de olho no Leia, a pior equipe, né? No jogo da primeira perna, né? Como os portugueses falam. A gente conseguiu trabalhar em Leia ao Goiás. E nesse jogo aqui pode ser que a gente consiga trabalhar em Leia ao Atlético Goianiense. O meu único problema é o seguinte. O Atlético Goianiense vem jogando mais do que o Goiás. Contra o Santos, teve várias oportunidades do Atlético Goianiense para abrir o placar. Empurrou um pouco o Santos para trás.
E pode ser que agora contra o Goiás também isso possa acontecer. Então a gente tem que ver como é que vai ser o começo do jogo. Trabalhar o mercado de gols só se alguém abrir o placar, e não vai ser uma longa exposição. Pode ser no máximo ali 2 gols, como a gente trabalhou hoje, o over à frente dos 2 jogos, ou pegar ao limite, se o jogo estiver encaminhando ali, como foi do Atlético Paranaense, né, que 1-1 dava vaga para o Atlético, teria o contra-ataque. O 2-0 Cruzeiro, o 2-0 Fluminense também, né? 1-0 já dava, mas o 2-0 ainda tinha espaço ali, uma odd bem alta para pegar o terceiro gol. Então vou tentar trabalhar esse mercado de gols se não tiver assim uma longa exposição tão grande. Beleza? Às 8 a gente tem Ceará e Fortaleza. O primeiro jogo foi 2-0 para Fortaleza, se eu não me engano, 2 gols do Pikachu. Cadê? Aqui, 2-0 Fortaleza. Fortaleza que vem de eliminação na Libertadores, né? Não sei como é que o torcedor do Fortaleza tricolor pensou nessa eliminação, mas não adianta você avançar na Libertadores, tá? Fez histórico o Fortaleza, foi a primeira Libertadores do Fortaleza, já passou num grupo complicado, né? Passou num grupo com River Plate e Colo-Colo, times de muito mais camisa que o Fortaleza. Fortaleza nem jogou mal esses jogos. Contra o Estudiantes, o Fortaleza em casa não foi tão bem assim, mas conseguiu um resultado para levar para a Argentina e poder disputar lá. O problema é que o Fortaleza tomou um gol rápido e teve um jogador expulso. Aí complicou demais o desenrolar do Fortaleza. Mas torcedor tricolor, não foi ruim não, tá? Não foi ruim não. Cair para o Ceará na Copa do Brasil, obviamente vai ser ruim. Mas cair nas quartas de final da Copa do Brasil não vai ser mau negócio, tá? Não adianta nada ir avançando, e eu não vejo o time do Fortaleza para ser campeão da Copa do Brasil, e muito menos tinha da Libertadores, e cair no Brasileiro. Não pode cair no Brasileiro. Com o time que tem time pior que o Fortaleza, tem time que joga menos que o Fortaleza. Fortaleza tem que dar mais importância ao Campeonato Brasileiro. Não estava dando nas primeiras rodadas para passar da Libertadores, né, de fase. Beleza, passou. Mas, cara, se eu não me engano, o Fortaleza já está uns 8 pontos atrás, né? Fortaleza tem 11. O Ceará, se eu não me engano, é o primeiro da zona. Tem a 17º, tem 18. Para o Ceará já são 7. O Ceará também tem que abrir o olho. Quem passar aqui é clássico, tem dinheiro, quartas de final de Copa do Brasil, beleza. Mas tem que dar atenção a esse Campeonato Brasileiro. Ceará e Fortaleza não tem time para cair no Campeonato Brasileiro. Tem time pior. Cuiabá é pior. Juventude é pior e joga menos. O América Mineiro pode não ser um time pior, mas vem dando azar e vem jogando menos que o Ceará e menos que o Fortaleza, na minha visão, tá? Tem jogos aí que o América Mineiro consegue resultado. Perdeu para o Inter, jogando um jogo bem mais ou menos, mas suportou a pressão do Inter. Mas tem time pior. Tem time pior. Os dois não podem estar disputando o rebaixamento, não. Então, eu venho esse jogo aqui para trabalhar o mercado de gols, né? Já que o primeiro jogo foi 2-0. Já começa com o Ceará indo para cima, tentando pressionar o Fortaleza. E pode ser que esse jogo aí dê bastante leitura da gente para a gente trabalhar o mercado de gols, tá? Ruim seria se o Fortaleza fizer 1-0, né? Porque aí 3-0 aí já pode desmotivar o Ceará bastante. Mas 0-0 ou 1-0 Ceará, dá pra gente buscar alguma coisa. Até 1-1, se o Ceará fizer 1-0, o Fortaleza empatar, o Ceará vai continuar ali que só precisa de 2 gols. Precisar de 3 gols, eu acho bem complicado, tá bom? Santos e Corinthians, falando em 3 gols, a gente tem 4 aqui pra tirar, né? Foi 4-0 pro Corinthians o primeiro jogo. Acabou, né? Ou não? O Santista ainda tem esperança? Com o técnico interino, vindo de atuações bem fracas, né? Foi eliminado pro Tátira dentro de casa. Venceu o Atlético Goianiense numa cobrança de escanteio, no bate-rebate dentro da área, jogou mal. E o Corinthians vem jogando bem. O Corinthians vem de classificação para cima do Boca, com vários desfalques lá na Bombonera. Vem de vitória contra o Flamengo. Tudo bem que o time do Flamengo também estava misto, mas não jogou nem tão bem o Corinthians, mas não deixou o Flamengo jogar. Eu acho bem complicado, tá? Aqui dá para trabalhar esse leia o Corinthians, porque eu não vejo o Corinthians indo para cima. Não vejo o Corinthians pressionando a equipe do Santos. Até porque se o Corinthians perder de 1, de 2, tá tranquilo. Eu venho tentar trabalhar esse lei. E se o Santos estiver realmente nesse ímpeto todo, nessa trocação, se o Corinthians quiser trazer esse jogo
para trocação o mercado de gols pode ser bem favorável também, tá bom? E o último jogo do dia, Flamengo e Atlético Mineiro. Eu já venho marcar aqui essa correção do Flamengo. Eu acho essa odd do Flamengo baixa para 2. Tudo bem que teremos um Flamengo dentro de casa, pressionando o Galo, apoio da torcida. O mercado pode ser que dê essa importância ao Flamengo. O time do Atlético Mineiro é um time que se defende, né? Não um time tanto assim para contra-ataque, mas se o Flamengo tiver com dificuldade, o Atlético Mineiro contra-atacando um pouquinho, essa odd do Flamengo pode ter correção, tá? Eu vou ficar aqui de olho, obviamente, no mercado de gols. Acho que esse jogo aqui tem tudo para cheirar gol. Só se o Atlético Mineiro realmente abdicar de jogar futebol. Aí vai ser bem complicado buscar alguma coisa. E como é que a gente vai saber disso? Tendo a leitura do ao vivo. Já vi jogo do Atlético Mineiro vencendo com contra-ataque no pra cima. E o Atlético Mineiro e o Flamengo, quando o Atlético fez 2-0, quando o Atlético fez 1-0, na verdade, né? Até eu brinquei com a galera lá que eu entrei na goleada e o pessoal achou que era o maior erro da minha vida ter entrado na goleada, que eu peguei a 21. O gol do Atlético demorou a sair, né? Saiu no segundo tempo, mas quando saiu a saúde veio a 12. Imagina se o Atlético Mineiro estivesse pressionando um pouquinho, o Flamengo bem perdido. Véspera de estreia, né, do Dorival, não tinha ainda o time na mão. E o Atlético simplesmente não resolveu jogar o jogo. Abdicou de jogar, se defendeu. Achou um 2-0, poderia até ter achado um 3-0, mas jogadas esporádicas. E o Flamengo no segundo tempo foi muito melhor que o Atlético Mineiro. Então, a gente tem que ver como é que vai ser esse Atlético Mineiro que vem a campo amanhã no Maracanã. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, de estratégia trazida para cá. Beck, difícil buscar alguma coisa tanto no primeiro tempo quanto favorito. Tentar buscar alguma coisa em lei. Aqui o Goiás Atlético Goianiense, a pior equipe em campo. E aqui Santos e Corinthians, de preferência no Corinthians, né? Se o Santos estiver pressionando, se o Corinthians não estiver querendo jogar o jogo. Essa correção de preço do Flamengo não é uma posição de lei ao Flamengo até o final, tá? Comento sempre com vocês. É tentar pegar em alguma situação, alguma correção nessa odd do Flamengo, se o Flamengo tiver, como foi contra o Corinthians, dificuldade de passar no meio campo, onde o Flamengo era favorito e viu-se que o Flamengo não jogou nada contra o Corinthians, né? Se o Atlético Mineiro estiver contra-atacando bastante o Flamengo, se o Flamengo tiver com dificuldade de marcar as subidas, tanto do Arana quanto do Guga, né? Se o Guga jogar de lateral direito ou o Mariano, quanto o Hulk conseguindo prender os zagueiros lá na frente. Então tem todo esse cenário que a gente possa tentar pegar essa correção do Flamengo. E o mercado de gols tentar buscar os 4 jogos, né? O Goiás Atlético Goianiense, se o placar estiver aberto, se alguém estiver com vantagem no placar, não pegarei nada no 0-0. No 0-0 vou tentar realmente trabalhar o match odds. Ceará e Fortaleza, né? Se tiver essa pressão do Ceará, um jogo um pouco mais aberto, Fortaleza não ficar só se defendendo. E Santos e Corinthians também, mesma situação. E o Flamengo achando que a partir do momento que o Flamengo pressionar e que o Atlético estiver conseguindo sair para o jogo e alguém fizer 1-0, não importa se for o Atlético Mineiro, o Flamengo vai ter que virar o jogo para 2-1 para levar para os pênaltis, ou o Flamengo fazendo 1-0, que não é um time que costuma se defender, né? Costuma ir para cima. O Atlético Mineiro com certeza não vai querer ficar se defendendo o tempo todo com o Maracanã vindo para baixo. Então pode ser que tenha oportunidade. Hoje demoraram a ter as oportunidades de mercado de gols, mas os 2 jogos tiveram. Então é isso, é ter um pouco da leitura do ao vivo e saber o que a gente vai achar no dia do jogo. Beleza? Valeu? Boa sorte a todos.